Olá, amigos e amigas, espero que estejam todos bem. É uma alegria estarmos reunidos aqui novamente. Inicialmente, eu peço desculpas, a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo ontem. Essa gravação foi tentada algumas vezes, sempre com algum probleminha técnico, e considero que a gente não conseguiu fazer até então porque ela não estava boa o suficiente para ser transmitida e compartilhada com vocês. O estudo de hoje, ele faz parte de um trabalho que vem sendo feito desde a semana passada, desde a última semana aí do mês de março, na Fraternidade Espírita Judite Amélia. Estudamos a semana passada a Epístola de Tiago, capítulo 1, e hoje estudaremos o capítulo 2 da Epístola. De mesma forma que o capítulo 1, esse capítulo 2 ele tem 26 versículos e é uma continuidade do trabalho que fizemos, a exposição que fizemos na semana passada, e espero que a gente tire o maior proveito possível desses ensinamentos de hoje, com, com a iluminação dos nossos mentores, dos nossos guias. A gente inicia os trabalhos e eu gostaria de iniciar a, o estudo de hoje com uma leitura sobre um livro bastante valioso e importante do médium José Carlos de Luca. Chama-se Alguém Me Tocou. É uma oração muito expressiva, tá? E vamos em frente. Mestre amigo, ao refletir sobre a mensagem deste capítulo, fui obrigado a admitir que o meu círculo de relacionamentos se restringe à esfera dos meus interesses pessoais. Quantas vezes me afastei das pessoas de difícil trato, daquelas que eu rotulava de chatas, de implicantes, de queixosas. Fugi das pessoas ácidas, afastei-me das outras que só sabiam reclamar da vida e me escondi daquelas que só podiam favores. Só hoje percebi que você estava disfarçado em todas elas. Se eu não tinha noção de que tais pessoas estavam doentes do espírito, como eu mesmo ainda tinha carregado as minhas enfermidades da alma, com elas eu poderia aprender o que é o amor desinteressado, o amor pelo amor, sem nenhum outro interesse que não seja o bem do próximo. Ajuda-me, mestre, a sair da zona de conforto, onde amo apenas as pessoas que são boas comigo. Limpa a cegueira dos meus olhos, para reconhecer que eu não sou nenhum poço de virtudes. E mesmo assim, você continua me amando e estando ao meu lado, banhando-me com as suas próprias lágrimas nas vezes em que eu tombo pelo orgulho que ainda me envolve. Por que eu não posso fazer o mesmo com o meu próximo? Por que eu não posso fazer o mesmo com aquele que está junto de mim? Ensina-me, Jesus, a fazer como Francisco de Assis. Tome minhas mãos, fale por minha boca, olhe pelos meus olhos e que eu seja doravante um espelho do seu amor entre os que tombaram pela dor do sofrimento. Que assim seja. Antes de iniciarmos os trabalhos efetivamente, eu gostaria de fazer duas retificações, amigos e amigas, sobre o estudo passado, onde mais ao final do estudo eu comento que Martinho Lutero, chamou a epístola de Tiago como epístola de papel. Na verdade ele chamou de epístola de palha, porque ele faz uma comparação entre a epístola paulina, que é considerada uma epístola de ouro, que trabalha e aborda quase que essencialmente a fé. A epístola de Tiago ela é um chamamento forte à ação, né? E esse é um ponto importante. Então, Lutero ele se refere à epístola de Tiago como uma epístola de palha, né? O que, enfim, é uma percepção, é uma leitura humana, e como os diversos homens que falaram, né, e interpretaram Cristo têm aí visões
diferentes e questionáveis até, só para poder fazer essa correção, não é objeto aqui da gente fazer esse comentário, esse aprofundamento nesse estudo, mas é importante fazer esse ajuste. Um outro ajuste importante é que eu havia dito em algumas vezes que essa epístola foi direcionada aos judeus dispersos, não aos cristãos, até porque ela foi escrita ali por volta de 45 depois de Cristo. Então, os cristãos ainda estavam num processo de formação, né? A epístola de Tiago, ela foi direcionada aos judeus dispersos, né? Tanto aqueles que pela diáspora, né, aquele processo de expulsão, né, ou de retirada do povo hebreu e judeu das suas terras, e estavam ali dispersos, né, entre aqueles que professaram a fé e o entendimento em um Deus único, e naquele momento em específico tinha um distanciamento muito grande, conforme a gente já tinha falado, entre aqueles que sofriam, aqueles irmãos que passavam por provações tão grandes, com restrições de alimento, restrições sociais, enquanto os guias, os mestres do entendimento, do ensino espiritual, eles estavam muito distanciados dessas pessoas, estavam mais próximos do governo, e as pessoas viviam uma condição de opressão muito grande. Então, esse chamamento para essa convivência mais próxima, de amor e de ação, é a mensagem principal da Epístola de Tiago, onde tem temas fundamentais e importantes aqui, que é a fé viva, a caridade e a responsabilidade espiritual. Esse estudo ele está datado aqui como 2 de abril, vamos considerar essa data. Hoje é a Quinta-feira Santa, e não mais importante e providencial fazermos esse estudo nesse dia que é tão fundamental, onde o Cristo, junto dos apóstolos, né, naquele evento da Santa Ceia, o Cristo, com muita humildade, ele lava os pés dos apóstolos num gesto absoluto de ação, de humildade, de entendimento e de devoção, sem fazer uma distinção da posição, do conhecimento, da condição de referência de mestre dele em relação àqueles que o seguiam. Então, que esse exemplo do mestre humilde, trabalhador e que nos chama a ação e que se coloca a serviço do outro seja o nosso maior exemplo. Em relação a essa abordagem, na semana passada a gente falou sobre homens de gênio que foram muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da espiritualidade, da ética. E lá eu comentei sobre nomes fundamentais, né, e importantes, como Santo Agostinho, ali no século IV, século V, quando eu fiz aquela referência daquela imagem perfeita, daquela figura perfeita que é o triângulo, naquela base tida como a ciência, aqui a ética, né, que está ali vinculada aos valores gregos antigos, né, e ao ponto, ao alto, a questão espiritual, que deve ser um norte fundamental e necessário para prosseguimento do nosso caminhar aqui nessa existência, com essa base sempre muito bem consolidada da questão moral, apoiado pela ciência e rumando sempre para a questão espiritual. Então, nessa abordagem de Santo Agostinho, né, conforme eu tinha dito, ele afirmava que a natureza ela é uma obra divina, que seu estudo não pode contradizer a fé verdadeira, porque ambas, né, tanto a natureza quanto a obra divina, elas têm a mesma origem. A criação seria uma forma legítima do conhecimento de Deus. Mais adiante, no século XIII, ali na escolástica medieval, São Tomás de Aquino também reforça novamente essa ideia que a razão humana, ao estudar a natureza,
ela também reconhece algo como oriundo do Criador, né? E a ciência seria, portanto, uma, uma, um caminho racional para poder compreender essa ordem divina. Então, essa base, é, essa evolução é algo primordial para a gente ter o um entendimento de algo maior, né? E avançando alguns séculos mais adiante, ali, séculos 16 e 17, a gente tem as figuras de Galileu, mais adiante a gente tem Newton com o desenvolvimento de toda a ciência, e como esses homens de gênio, eles são fundamentais para esse processo evolutivo, espiritual, científico e moral também, que é a condição mais crítica e mais severa para nos aprofundarmos e nos melhorarmos aqui nessa existência. Feito esse contexto, amigos, tem algo muito importante a respeito do que é a revelação trazida pelo Evangelho. Né? O significado de revelar para a gente significa literalmente tirar o véu, né? Voltarmos a essas escrituras e esses ensinamentos com essa base que temos para descobrir, a gente fazer conhecer de fato algo que estava ali desconhecido, secreto até mesmo, porque essas informações elas estavam nos idos lá de Tiago restrita a esses mestres do conhecimento que se encontravam tão distantes da grande população e do povo, né? Então, o que era ignorado hoje nos traz a oportunidade de ser colocado no nosso dia a dia, né? É uma ideia nova sobre essa releitura, sobre essa interpretação do Evangelho de acordo com o que vivemos hoje, de um ponto de vista que até então, naquela época, não se sabia, mas se apontava de uma maneira muito premente e clara para onde nós iríamos, né? É interessante e importante que essas divisões, essas diferenças entre os povos, entre os homens, aqueles que tinham mais recursos financeiros, ou aqueles que tinham uma condição mental e de sabedoria maior, e a gente falou sobre isso, sobre o que é a diferença de inteligência e de inteligência espiritual. Isso naturalmente, até nos dias de hoje, traz essa diferenciação social entre os homens e as mulheres, né? Aqueles que têm mais se colocam numa posição de destaque em detrimento daqueles outros que estão ali tão humildes e com tão pouco, né? Essa diferença entre inteligência e sabedoria espiritual, a diferença entre a grandeza da espiritualidade sobre um homem e uma mulher que ainda tem muito a espiar, tem muito ainda a passar como provas e expiações desse mundo, a nos tornarmos, né, e se tornarem espíritos melhores e maiores nessa evolução crescente, né, em função dessa percepção básica do espiritismo sobre a multiplicidade de existências, sobre o processo reencarnatório, e que essa vivência que temos hoje, ela só é mais uma das outras tantas que passamos, né? Estamos aqui para espiar, para passar por todas essas provas e que a gente tenha a confiança, a firmeza nas obras para nos melhorarmos, né, daqui em diante, né? E aí dissemos sobre essa revelação algo muito legal no livro A Gênese, né? Que ele fala que a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que conduziram o seu contingente de observações, do que se aproveitaram e os que vieram após eles. Então, são esses gênios que dão ali grandes iluminações, sempre com uma conexão com o divino, porque eles estão absolutamente fora ali daquela ordenação natural de crescimento e eles nos permitem a dar saltos maiores para entendimentos mais elevados, né? E o professor, né, ele só ensina aquilo que ele aprendeu. Ele é um revelador de segunda ordem. É um homem de gênio que ensina o que encontrou ele próprio, né? Enquanto que o revelador primitivo, ele conduz a luz que de próximo em próximo, né, se vulgariza, vai passando de pessoas a pessoas.
E esse processo de revelação ele é muito valioso. E esses aprendizados, esses entendimentos, eles acabam se tornando como um patrimônio ali da humanidade, que permite com que a gente avance história adiante, melhorando a cada dia. Esse estudo, amigos, ele foi separado em 3 blocos, como o bloco anterior, como a passagem anterior, e em 3 abordagens principais, né? Então, uma frase de Tiago valiosa é: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então, esse é o raciocínio principal e imediato para esse estudo de hoje, né? Essa necessidade de termos essa obra em ação, essa obra em prática. Então, Tiago abre o estudo aí do capítulo 2 com o seguinte versículo: Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que ele quer dizer com isso? A gente não tratar a nossa fé no Cristo em tratamento desigual às pessoas. Né? Não é o fato de termos esse conhecimento e o irmão ter o conhecimento e a fé no Pai maior através de um tratamento desigual, parcial, em relação àqueles que acreditam. Né? Aqueles que têm mais posses ou aqueles que têm menos condições sociais, que estão ali em raças diferentes, mas que têm a fé e praticam, nós não podemos fazer a validação e a medição da fé nossa e deles com parcialidade, né? Com esse tratamento desigual. Então, o principal raciocínio, a principal lição que eu compartilho com vocês hoje, nessa primeiro bloco, nessa primeira parte desse estudo do capítulo 2 de Tiago, é o combate ao preconceito e à igualdade espiritual. Isso é muito rico porque logo naquela época, mais de 2000 anos atrás, já existia ali uma preocupação do apóstolo Tiago sobre essa consciência das diferenças sociais, né? O privilégio de uns em detrimento dos outros. É muito importante a gente ter essa consciência que, desde aquele momento, essa diferença, essas disparidades sociais já aconteciam e que o profeta Tiago já trazia isso de uma forma muito explícita e muito clara em suas epístolas, o que evidentemente trazia desconforto para aqueles que estavam, aqueles mestres da lei, né, ou do conhecimento, que estavam ali numa condição de proximidade aos governantes, de opressão àqueles irmãos que passavam por todas as provações de pobreza, de doença. Né? Então, a abordagem da questão social, da desigualdade, a diferença entre riqueza e pobreza é algo muito presente nessa epístola de Tiago. Né? É um exemplo muito rico a ser muito bem tratado para esse pobre que é desprezado nessas celebrações e nesses cultos ao Pai maior. Então, existia aí uma clareza de como os irmãos eles eram tratados de forma diferente nos templos, nos locais de oração. E algo muito interessante sobre essas diferenças, essas divergências, que isso pode ser replicado e pode ser entendido até hoje mesmo nas casas espíritas, como há uma diferença de entendimento e de percepção de alguns irmãos em relação a uma doutrina básica e uma doutrina um pouco mais revisitada, adiantada em relação aos estudos e distante um pouco mais, mas ainda na referência de preceitos básicos, né? Lá na época da codificação, que é a referência, mas com visão e abordagem para assuntos mais atualizados, né? E reflexões como questões referentes ao aborto. Hoje, como a gente tem estudos e abordagens importantes sobre essa vida digital que a gente vive hoje, como é um chamamento importante para a gente estar sempre revisitando e seguindo nessa rampa, nessa evolução
de crescimento moral, que está intimamente ligado e é necessário o crescimento científico, a moralidade está acompanhando a direção e o sentido do crescimento espiritual. Tem uma história interessante para a gente contextualizar Tiago, que ele era no caso, Tiago, filho de Alfeu, porque existem diversos Tiagos que são citados nas Escrituras, né? E é atribuído a epístola a Tiago, irmão de Cristo, né? Sem entrar no mérito aqui se era ele ou não, mas os ensinamentos são muito grandes e isso não vai ser objeto do nosso estudo agora. Mas tem uma passagem de Tiago, filho de Alfeu, que ele era o lidador do evangelho mais vigorosamente arraigado ao Velho Testamento. Então ele estava ali muito vinculado às normas antigas, né? Então, após ele ter um desentendimento ali na Casa do Caminho, e para a gente ter uma ideia de como é que era o cenário disso, eu vou voltar com uma dica que foi passada no estudo passado sobre o livro Paulo e Estevão. Ele se passa ali logo depois da passagem do Cristo, né, que seria logo depois da Semana Santa, que é o que a gente está vivendo, quando o Cristo ele volta ao Pai, e os apóstolos eles continuam o trabalho de evangelização. E naturalmente tem ali algum tipo de conflito sobre o entendimento, né, de Tiago, que era ali arraigado e preso a essas leis fundamentais do Velho Testamento, né, a lei mosaica, enquanto outros apóstolos estavam ali numa condição mais prática, mais ativa, com um entendimento um pouco mais menos arraigado a normas, né? Então, Tiago, após esse desentendimento, ele procura se isolar numa cabana, né? Após esses desconfortos com o apóstolo, do apóstolo na Casa do Caminho. Então, ele vai para essa cabana e quando ele está ali orando com saudade do Senhor, né? Porque o Senhor já tinha desencarnado, né? Depois da Páscoa, ele percebeu um viajante que passava por de frente à cabana, ele estava aureolado, né? Com um prato de luz, de energia sobre a cabeça, e Tiago percebe que ele era o próprio Cristo de Deus. Então ele se ajoelha, alongando os braços àquela imagem, né? E para recolhê-lo, e o mestre passou por ele, foi direto, foi caminhando, sem parar, né? Então Tiago levanta a mão aflito e corre ao encalço desse mestre, né? Dessa imagem. Senhor, acaso não me vês o coração mortificado de saudade? Aonde vais que não me vês a necessidade de ti? Então Jesus volta, abraça Tiago e comunica com um sorriso: Tiago, estás salvo de lutas e tentações, porque ele estava isolado na cabana. Porém, eu vou ao encontro de Pedro, a fim de lhe aliviar o fardo das humilhações e das lágrimas, no amparo aos nossos irmãos necessitados. Porque Pedro tinha ficado na Casa do Caminho para fazer aquele trabalho de socorro, aquela prática aos irmãos que passavam por tantas necessidades. Então, Jesus seguiu viagem, a imagem de Cristo seguiu viagem. Tiago, então, reuniu todos os seus pertences naquela mesma noite e retornou à casa de Pedro. Bateu a porta, a casa de Pedro, que é a Casa do Caminho, e a porta lhe abriu. Com acolhimento, ele foi abraçado por Pedro, que veio até o encontro dele, e Tiago disse simplesmente a Pedro: eu estou aqui. Então, esse chamamento à caridade, à prática do amor e da fé, é algo fundamental para esse estudo nosso de hoje, né? O Cristo, ele nos chama à ação, né? A esses três grandes ensinamentos que eu gostaria de dividir com todos vocês hoje. O combate ao preconceito, como a gente falou, a valorização do espírito, e que a fé sem prática ela não transforma o espírito, né? E que a fé ela deve ser comprovada por atitudes concretas, né? É a hora que Tiago volta para a Casa do Caminho e que não só os estudos, a oração dele é o caminho de redenção, mas sim o caminho da prática, o caminho de colocar em ação os trabalhos que precisam de ser feitos. E
Na sequência do trabalho que a gente tem o hábito de fazer, eu gostaria de deixar perguntas iniciais aqui para reflexão e dividir com vocês. Nós julgamos as pessoas pela aparência ou pela essência? É uma primeira pergunta, né? Qual a nossa reação diante de pessoas em posições sociais diferentes? A gente trata de maneira diferente aquele irmão que trabalha nas atividades mais simples e fundamentais, como, por exemplo, os garis, né? Em detrimento daqueles doutores, né? Daquelas pessoas que têm uma posição social mais elevada, que têm maior conhecimento, né? A gente julga essas pessoas pela aparência ou pela essência. Outro questionamento importante, qual que é a nossa reação diante de pessoas em posições sociais diferentes, que é isso que eu acabei de comentar, né? A nossa fé, o que praticamos, o que entendemos aqui como espíritas, ela influencia a nossa forma de tratar os outros? Isso só na mente, só no sentimento? Como é que isso é na prática? São reflexões importantes para a gente avançar no estudo. Nesse primeiro bloco, do combate ao preconceito e igualdade espiritual, Tiago ele inicia com uma, uma abordagem, né, ali no desenvolvimento dos estudos, ali entre os versículos 1 até o versículo 13, que é esse primeiro bloco. Se cumprirdes a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Então, aqueles 10 ensinamentos da lei mosaica, né, dos 10 mandamentos, eles estão ali sintetizados em um mandamento único. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a síntese daqueles 10 mandamentos. E aí a gente perceber como esse processo evolutivo das leis que precisaram, naquele tempo, serem colocadas em 10 itens, e precisar de mostrar o não matarás, não cobiçar a mulher do próximo, naquele momento foi necessário colocar a lei explícita dessa forma. Na medida que o homem foi evoluindo no seu entendimento moral e espiritual, isso começa a ficar mais sublimado, mais sublime, numa condição de síntese, que amar a Deus, que é o nosso mestre único, e ao próximo, como a ele mesmo, já é suficiente. Já parte do pressuposto que todas aquelas 10 leis ali já seriam alcançadas. Né? E então, essa fé verdadeira que especialmente nós espíritas temos sobre a reencarnação é um reconhecimento de que nós todos somos espíritos imortais em evolução. Né? E que essa distinção social que nós vivemos agora ela é ilusória, ela é passageira. E ela não tem razão de ser na existência toda perante a lei divina. Esse ajuntamento que Tiago fala, né, no versículo 2, ele já mostra claramente essa distinção sobre essa parcialidade, né, essa distinção do tratamento. No versículo 2 fala, porque se no vosso ajuntamento, se é na sua congregação, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje. Então, vejam a abordagem da questão social, como ela é colocada, sobre essa desigualdade. Né? E atentardes para o que traz o traje precioso e lhe disserdes, assenta-te aqui num lugar de honra, porque ele tem uma condição social melhor. E dissertes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Olha como o tratamento ele é diferente em função dessa questão social. Então, é uma reflexão valiosa e importante para a gente trazer para o nosso dia a dia. Isso reflete de uma maneira muito clara a inferioridade moral que existia à época e que existe até o momento presente. O Espiritismo, ele ensina, ele nos esclarece que essas diferenças materiais são provas e expiações, como a gente falou no nosso encontro passado, e como é importante a gente passar por essas provas, né? Que eles não são valores não são critérios de valores espirituais. Aquele irmão que está passando por uma condição de ter abundância ou ter escassez é uma condição temporária, e que aquilo é feito, é colocado para que esse irmão cresça e que nós também tenhamos um crescimento com entendimento, com auxílio, com esclarecimento, com a divulgação da palavra, com a divulgação do exemplo e com essa fé ativa que a gente está comentando.
Então, é, é, esse mandamento único de nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, ele é muito importante, né? Essa pobreza material, muitas vezes, ela vem nessa existência favorecer algo fundamental, como a humildade, como o desapego, é, ajudando esse progresso espiritual, né, que a gente está passando por aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro fundamental, importantíssimo, para fazermos os nossos estudos no lar, e coloco aqui a necessidade premente de nós colocarmos isso como uma atividade rotineira, é, conforme bem é orientado no Evangelho, semanalmente, naquele mesmo dia da semana, naquele mesmo horário, a gente chamar as pessoas da nossa família para fazer essa leitura, fazer essa reflexão, porque são essas as pessoas necessárias ao nosso melhoramento. É por isso que nós estamos juntos delas. E essa reflexão é para o nosso próprio bem, para o bem das pessoas. Trazermos esse esclarecimento, esse entendimento e esse alinhamento com, com a divindade, com, com a caridade. Então, falando do Evangelho, lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele traz com muita clareza que nós não podemos servir ao Senhor, servir a Deus e servir ao material ao mesmo tempo. É impossível a gente equilibrar esses dois pratos. No momento que nós servirmos a Mamon, que seria o material, as riquezas, a gente está desprezando o irmão, está desprezando a questão moral. Né? É importante que a gente consiga conviver de uma forma harmoniosa as nossas posses, ou o que nós temos, o que nós não temos, com com esses ensinamentos divinos. Essa desigualdade das riquezas é tratada de uma maneira brilhante nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde o apego ao poder, ao dinheiro, ele endurece o espírito, ele atrasa a nossa evolução, porque, como a gente já falou, essa condição de termos o dinheiro, termos a condição social, ela é passageira, ela é temporária, em função das multiplicidades de existências. Então a gente está preso, arraigado a algo que é efêmero, que vai ser temporário, né? Então, o Evangelho ele vai nos orientar e dar um esclarecimento muito importante sobre a lei moral universal, sobre a lei de justiça, sobre o amor e a caridade que os Espíritos nos ensinam tão bem. Essa é a importância do Evangelho, porque ele é o nosso norte, ele é onde que indica o caminho a ser traçado para nosso melhoramento, através, mais uma vez, dessa fé ativa que Tiago nos chama. Né? E finaliza esse primeiro bloco do combate ao preconceito que a gente já falou, de não tratarmos com diferença aqueles irmãos que têm uma condição financeira e social, de raça, diferente uns dos outros, em função da transitoriedade, mas também dessa igualdade espiritual. E Tiago, no versículo 10, ele coloca: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É aquilo. Não adianta a gente ser perfeito em quase tudo. Né? Eu sou um homem bom, sou um homem justo, correto, amoroso, mas eu tirei a vida do próximo. Olha, se eu fiz isso, eu não cumpri, eu não consegui gabaritar todas as premissas sociais e éticas para ser um espírito melhor e um homem melhor. Então é preciso que a gente obedeça a todos os tópicos. Né? Não basta a gente cumprir quase todos, a gente precisa de cumprir todos eles. Né? Então essa lei moral ela é um conjunto harmônico, ela é interdependente, porque não tem uma evolução verdadeira se a gente não consegue passar por todos os pontos. A gente imaginar como alunos que somos, a gente precisa de ter uma nota mínima em todas as matérias para avançar para a série seguinte. Né? Não adianta sermos alunos excepcionais em matemática e termos um entendimento,
uma nota menor ali nas outras disciplinas, em geografia, em história. A gente precisa de ter uma média, a gente precisa de refletir uma proficiência, uma proficiência naquelas disciplinas todas, nessas questões morais, como a gente está falando. Né? Aquela época de Tiago, existiam ali aqueles eventos de apedrejamento das mulheres adúlteras. Isso era absolutamente normal para a época. Os próprios doutores da lei não iam contra isso, ao contrário, eles colocavam essa condição. Então, essa evolução moral nossa, ela já traz uma reflexão muito grande para isso. Né? O versículo 11 fala, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás, porque as leis são as mesmas. A gente lembrando dos mandamentos mosaicos, né, dos 10 mandamentos. E aí ele continua, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então, caso muito presente, próximo da gente, né? Quantos atentados à vida humana, né? Com justificativa de ser um atentado contra a honra. Né? Até pouco tempo atrás, existia essa percepção de, de um homem que tirava a vida da esposa porque acreditava ter sido traído. Ora, e a justiça humana, até pouco tempo, tinha uma distinção, um tratamento diferente para esse homem que cometia essa atrocidade. Isso é incompatível com a vivência do evangelho praticado. Alguém que trata o adultério e essa lei divina de justificar o atentado contra a vida do outro, alegando um crime de honra ou qualquer coisa nesse sentido. Isso não faz sentido mais para o nosso tempo atual. Né? Então, essa liberdade espiritual que nós temos consciência hoje, ela se reflete em responsabilidade, né? Onde, essencialmente, aquele princípio da lei de causa e efeito nos acompanha. A partir do momento que trazemos e temos uma atitude impensada, uma atitude equivocada, a lei de causa e efeito ela vai atuar nesse sentido, para que a gente aprenda, seja nessa existência ou numa próxima, esse erro grosseiro que a gente cometeu. Né? Umas perguntas para reflexão aí, antes de a gente avançar, né? Em quais situações eu pratico o tratamento desigual? Eu tenho dificuldade em ver todos como espíritos em evolução, aquele irmão que está numa condição melhor agora e aquele que está numa condição mais difícil, com algum tipo de enfermidade. Né? O bloco seguinte, o segundo bloco, ele trata ali entre os versículos 14 até o versículo 20, aonde o cerne da questão aqui, trazido por Tiago, está relacionado à fé e às obras, né? Que é uma essência da vivência espiritual. Né? Aqui no Espiritismo, a percepção, o entendimento que a gente tem de salvação é que isso está relacionado ao progresso espiritual nosso. Né? Então, nós todos, nessa condição de progressão espiritual, nós todos somos iguais perante a Deus. Né? E a verdadeira fé, a fé praticada, ela elimina esses preconceitos e promove a fraternidade verdadeira. Né? Então, ali no versículo 16, né, onde Tiago fala, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, a caridade, na condição mais básica, que é de prover ao outro o alimento, o abrigo, isso deve ser o essencial, deve ser o básico e o primeiro a ser feito. Né? Aquele irmão ou irmã que passa por alguma carência, alguma dificuldade, não tem o esclarecimento do divino ainda, ele precisa de ser atendido naquilo que é mais básico para ele, em relação ao alimento, ao conforto, à roupa. Né? Tratarmos da presença e o entendimento do Cristo, do Deus, esse é um passo seguinte. O primeiro é o acolhimento, é a ação. Né? Então, superado a equalização dessa condição básica, a gente tem como avançar
e entregar um pouco mais. A gente havia falado isso, que essa caridade material, ela é a mais fácil, porque ela não requer ali um comprometimento pessoal, né? Então, Tiago coloca que esse exemplo de ajudar apenas com as palavras, né? Ó, oh, Deus vai te ajudar, Deus vai te tirar dessa situação, e terceirizando essa responsabilidade ao Cristo, ela nos tira a oportunidade de verdadeiramente a gente fazer o que pode ser feito, né? Então, ajudar só com palavras é uma ajuda incompleta. Ela é importante, mas ela é incompleta, né? Essa caridade real, ela exige uma ação concreta. Ela não pode ser somente uma intenção de um discurso, ela tem que ser traduzida em prática, né? E para esse segundo bloco, né, um versículo síntese, o versículo 17 fala o seguinte: assim também é a fé. Se não tiverdes as obras, é morta em si mesma. Então, a fé, se não tiver obra, se não tiver prática, ela está morta em si mesma, ela não tem sentido. E mais no final, no versículo 26, há um fechamento muito bonito com essa primeira abordagem. Essa condição, esse princípio fundamental, o espírito, que trata a fé raciocinada junto com a prática do bem, que se traduz nessa evolução que a gente comentou, né? E o livro Jesus no Lar é um texto que eu separei para a gente ler no final aqui. Ele traz uma ilustração maravilhosa a respeito desse trabalho, dessa prática do bem, né, que nos traz a evolução, né? Então, quando nós falamos do Deus, Tiago, no final, né, ele fala o seguinte, no versículo 19: Tu crês que há um Deus somente, né? Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então a gente só tem entendimento, a consciência que existe Deus, olha, isso é muito pouco, né? Até aqueles que estão na condição sombria, eles também têm entendimento que tem Deus. Isso não é suficiente. Só acreditar que existe é pouco. A gente precisa de praticar, né? É necessário ter essa transformação moral, né? É o que a gente diz sobre reforma íntima, né? Nós nos modificarmos. A gente só vai conseguir modificar o outro, modificar o ambiente, a partir do momento que nós nos modificarmos. Por isso que a, a reforma íntima ela é tão importante, ela é tão fundamental. E somente no momento que nós conseguirmos nos transformarmos é que a gente vai conseguir externar isso cada vez mais para aqueles que estão próximos a gente no nosso convívio, né? Onde a fé sem essa prática, ela não produz nenhum tipo de mérito espiritual, nenhum progresso real. E aí deixo mais algumas perguntas para reflexão à medida que a gente vai avançando, né? O que eu tenho feito de concretamente pelo próximo, né? O que eu estou praticando, o que eu estou agindo, né? Eu estou apenas acreditando ou estou realmente vivendo o Evangelho? Conhecer as Escrituras, conhecer o que fala, ok, é importante, mas eu estou colocando em prática? Vejam que esse conhecimento é algo que mais adiante a gente não consegue abordar e colocar que a gente não sabia, que a gente era ignorante em relação a isso. Não, nós estamos cientes dessa condição. Então, o evangelho que ele é conhecido, mas que ele não é praticado, assim como aquele fariseu que a gente vai ver mais adiante, que conhecia muitas escrituras, mas que não praticava, é a fé morta, que Tiago fala também, né? Então, essa necessidade que a fé seja traduzida em atitudes, ela é um chamamento muito, muito forte, né? E uma pergunta para reflexão, antes da gente ir para o último bloco, né? Quais são as ações práticas que eu posso começar hoje, né? O que eu posso fazer na minha comunidade, no lugar que eu moro, tratar um vizinho com um pouco mais de caridade, com um pouco mais de atenção, ser um pouco mais atencioso com aquelas pessoas que estão próximas de mim, né? Dedicar mais tempo ao outro, a uma conversa, a um acolhimento, ser mais amoroso, ser mais paciente, né? Quais são essas práticas simples que eu posso começar imediatamente? Essa é uma reflexão importante, né? E para fecharmos a abordagem, o terceiro e último bloco, entre
os versículos 21 e 26, né, são ali exemplos práticos que a gente pode tratar para essa fé ativa, né? Essa verdadeira espiritualidade nossa, ela se mede pelas ações no bem, não apenas pela crença, que é aquela dualidade que a gente comentou lá atrás, falando da epístola de ouro, a epístola de palha, né? E como é que é a leitura, talvez equivocada, humana a respeito dessas condições de fé, né? A gente perceber que a fé se comprova por escolhas e atitudes concretas, né? A fé deve se manifestar em atitudes. A fé e a ação, elas precisam caminhar juntas, como a gente está chamando logo aqui acima, né? Nos itens em azul, né? Além disso, o passado ele não define o espírito, porque nós somos seres em evolução, né? Hoje somos melhores do que já fomos, né? Com o nosso passado, com tanto erro, com tanto engano, com tanta atrocidade que a gente já praticou, né? Então a gente precisa de ter esse entendimento que estamos em estágios e processos de evolução diferentes uns dos outros. E que esse valor, esse crescimento, ele está sim na prática do bem. E aí, uma indicação importante e interessante no estudo e uma referência valiosa que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, ele traz muitas reflexões e muitas lições a respeito disso que a gente está dizendo, né? Como também o capítulo 13, né, que diz e nos traz uma reflexão sobre o que é a caridade de verdade, né? E nós que às vezes fazemos a caridade somente para ter reconhecimento do outro, não é uma caridade por si só, é uma caridade para a gente ser reconhecido, né? E como tem de vaidade nisso, como é que tem de egoísmo, de egocentrismo, né? A gente ser egocêntrico em relação a isso. Olha como eu sou bom, como eu sou caridoso. Então, o capítulo 13 traz isso de uma maneira brilhante, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que a gente faça a caridade sem mostrar a quem, sem mostrar o que precisa de ser feito. E para a gente caminhar ali para um encerramento, um fechamento dessa abordagem, é uma reflexão importante, né, sobre nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós ou para os nossos amados e queridos, né? A gente está falando de gestos absolutamente simples, como tratamento com educação, com paciência. Como que a gente gostaria de ser tratado? Como os outros que nós amamos tanto gostariam que fossem tratados pelas outras pessoas, né? Então, esses efeitos dessa lei do amor que a gente está trazendo ao longo de toda a humanidade, ela nos traz esse engrandecimento, esse aperfeiçoamento, né? Então, à medida que a gente se ama, moralmente, a gente se melhora, a gente consegue aproximar, entender mais a dor do outro, a necessidade do outro, né? E isso, necessariamente, à medida que a gente coloca esse amor em prática, que é o amor fraterno, o amor desinteressado, a nossa felicidade, a nossa plenitude aqui nessa existência terrestre, ela há de ficar melhor, sem dúvida. Então, praticarmos essa fé, essa lei do amor constantemente, isso é em nosso próprio benefício e em benefício daqueles que seguirão o caminho a partir de então. É onde eu faço aquele relembrar lá daqueles gênios que nos trouxeram reflexões tão importantes e que deixaram esse legado para a gente que vem seguindo esse caminho evolutivo, né? Esses legados de aperfeiçoamento moral, de aperfeiçoamento científico, de aperfeiçoamento espiritual, com tantas reflexões que hoje estão tão facilmente disponíveis para a gente, né? Então, essa pluralidade de existências que a gente já falou, sobre essa transitoriedade nessa vida, ela é muito bem explicada pela doutrina espírita através dos processos reencarnatórios, né? O livro dos espíritos, aqui é só um exemplo, nas questões 166, 167 e 168,
ela traz uma explicação muito legal sobre o que é a pluralidade das existências, né? Kardec, quando pergunta a espiritualidade sobre em que se fundamenta, né, o dogma da reencarnação, por que existe a reencarnação, os espíritos eles respondem de uma maneira muito clara e inequívoca, né, que é consistir, como está colocado aqui, em admitir para o homem muitas existências sucessivas. Por isso que ela nos oferece o meio de nós nos resgatarmos, né, de resgatar os nossos erros por novas provas. Né? E se tratar da reencarnação não é algo novo, não é algo que Kardec traz como novidade. Né? Anteriormente, lá no judaísmo, né, a reencarnação ela é entendida, ela é colocada como ressurreição. Né? Os irmãos católicos também, eles não falam em reencarnação, eles falam em ressurreição. E aí são essas diferenças, essas sutilezas em relação a um dogma e outro, que ele vai estar mais apropriado de acordo com o entendimento daquela pessoa que prefere estar ali ligado aos dogmas católicos, aos dogmas evangélicos, mas que o preceito fundamental que tem a ver com a fé praticada, com os ensinamentos do Pai Maior, ele não haverá de diminuir esses pequenos entendimentos. À medida que a gente avança, a gente vai tendo entendimentos mais adequados de acordo com o que a gente se identifica e que não existe um certo e errado, sendo que a gente pratica a lei do amor, do respeito, da humildade e da caridade, a gente está seguindo um bom passo. Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme está indicado aqui acima, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não quer dizer que a gente só vai renascer e revisitar e nos melhorarmos a partir do momento que a gente morrer. Esse renascimento tem a ver com o dia a dia. A partir do momento que a gente tem uma descoberta, que a gente tem um entendimento, e a gente renasce como um homem novo, como uma mulher nova. Então, ver o reino de Deus e sobre nascer de novo é a gente deixar para trás aquele homem velho, aquela mulher velha, que tinha um pensamento diferente, a gente se renovou na fé, na prática. É nesse sentido que o capítulo 4 nos traz, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz essa opção e essa possibilidade de renascimento, através dessa fé vivida que a gente está dizendo. Né? E aí, no livro dos Espíritos, perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 4, né, no item 4, tem lá uma explicaçãozinha. A reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Então, há aquele ciclo de existências, da sucessividade, né, da sucessão de existências. Cada um na condição que temos, ora mais, com melhor condição financeira, uma melhor condição de saúde, ora com um pouco menos dessas condições. E isso traz aquela percepção de como aqueles irmãos que estão numa condição diferente de nós, que são diferentes por raça, por cor, eles estão numa condição transitória, assim como nós estamos. Então, esse resumo, né, a gente já está chegando ao final do nosso estudo, sobre os principais ensinamentos do capítulo 2 de Tiago, é que essa fé verdadeira, ela precisa de ser praticada, vivida sem preconceito. Né? Ela precisa de ser vivida com ação. E que ela só é completa a partir de uma transformação moral. Quando a gente tem a consciência disso, a gente consegue colocar em prática todas essas mudanças nesse evangelho vivo e ativo. Então, essa mensagem final, a mensagem principal para esse estudo, onde eu gostaria de compartilhar com vocês uma proposta de reflexão para essa semana que se segue, né? A semana de Páscoa, uma semana importante de muitas reflexões, a gente se perguntar, né, se a minha fé fosse medida apenas pelas minhas atitudes, que resultado eu teria hoje? Né? Então, é um
um olhar no espelho agora, né? Como é que está a minha fé? A minha fé, ela corresponde ao que eu tenho de atitude hoje? O que eu leio, o que eu entendo, o que eu acredito, o que eu conheço, ele se reflete na prática? Eu tenho agido de acordo com aquilo, com o que eu acredito? A minha ação corresponde com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu falo, com o que eu pratico? Essa é uma reflexão muito valiosa e importante, meus amigos. E aí, gente, para finalizar, eu gostaria de fazer uma leitura, encerramento dos trabalhos do livro Jesus no Lar, que é um livro espetacular, brilhante para ser utilizado no culto no lar. O Jesus no Lar, ele é uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. E o item 26 desse livro se chama Valor do Serviço. Um contexto, para aqueles que não conhecem o livro, o Jesus no Lar, ele trata de passagens do Cristo dentro da casa de Simão Pedro. Eram reuniões que aconteciam na casa de Simão Pedro, do Cristo, dos apóstolos, junto com Simão e os familiares de Simão, a sogra de Simão. Então, ali existem conversas, discussões, leituras, e se trata sobre todas as questões morais, sobre as questões espirituais e as angústias, agonias e dúvidas que as pessoas têm. Então, é esse fechamento importante de termos o entendimento da necessidade e importância de fazermos o culto no lar, junto dos nossos, para reflexão, para nosso crescimento, e colocarmos juntos em prática esses ensinamentos. Então, vamos lá à leitura do item 26, que é o valor do serviço. Então, nesse ambiente reunido ali do Cristo, que foi, podemos considerar como o primeiro culto no lar que foi feito, com a presença do Cristo, e que a gente precisa de continuar com essa prática em nossa casa, semanalmente, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, para que a espiritualidade de luz esteja junto conosco, iluminando a cada um de nós os esclarecimentos necessários. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, elevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, que seria mais um daqueles homens de gênio que precederam ali a vinda do Cristo, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés até os últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se ele passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores daquela época. Ele alimentava-se frugalmente, isso é, com sementes, com frutas, de uma alimentação leve, saudável. Ele vestia túnicas sem manchas e abstinha-se de falar com toda pessoa que era considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste numa cidade próxima a Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer os necessitados e doentes em nome da providência divina. Necessitava, então, de mãos diligentes, de um homem através das quais pudesse ser feito um trabalho apressado, urgente, em benefício daqueles sofredores e enfermos. Lembrou-se, então, de recorrer a esse santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava tempo ou espaço mínimo interior para entender qualquer tipo de pensamento em socorro às vítimas daquela epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se ele evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como o vale da imundície? O anjo insistia no chamamento para esse estudioso. Contudo, a peste era exigente e não admitia mais delongas. O mensageiro se afastou e recorreu a outras pessoas amantes da lei, semelhantes a ele. Nenhuma delas, entretanto, se julgava habilitada a contribuir.
Ninguém desejava se arriscar àquela missão. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou antigo criminoso que mantinha um propósito de se regenerar, de se melhorar, através dos fios invisíveis do pensamento, que é a influência, a intuição salutar, né? Ele convidou esse ladrão a segui-lo. Então esse velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade de cooperação robusta e legítima, ao Ministério do Socorro e da Salvação. Ele então enterrou cadáveres, ele improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviço de consolação e esperança e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram então a pequena história entre admiração e desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem e à companhia dos anjos, antes que os justos ociosos passam a desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram num grande silêncio, o Senhor Jesus, encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e de meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. Essa é uma reflexão final para que aqueles irmãos que têm menos esclarecimentos, que têm ali, a nosso julgamento, uma condição impura, menos nobre, tem ali ações e condições de trabalhar frequentemente, de uma maneira mais prática e viva o Evangelho na vida de cada um. Que a gente possa ter uma reflexão boa a respeito desse ponto e a gente se encontra em breve. Jesus nos abençoe e que Maria Santíssima nos proteja na caminhada. Até a próxima.